Eu tenho certeza que você já ouviu na sua igreja esse versículo ser citado, que está baseado no livro de Mateus, capítulo 18, e o versículo 20, que diz assim: Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Bom, mas será que esse versículo quer dizer o que realmente as pessoas dizem? Muitas vezes esse versículo é usado para afirmar a presença do Senhor no momento que a igreja está em minoria. Bom, eu estou ressaltando aqui nesse vídeo que não estamos falando da onipresença do Senhor Jesus Cristo, porque até então isso aí é um fato e não há discussão. O que eu quero aqui apresentar é o que de fato esse texto quer nos dizer. Qual seria a interpretação correta para esse versículo? Se você ficou interessado, eu convido você a pegar a sua Bíblia e analisar comigo passo a passo, e eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com a interpretação deste versículo. Eu sou David Oliveira e seja bem-vindo ao meu canal. Eu já convido você a compartilhar esse vídeo para o seu amigo da escola dominical, a deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a compreender a palavra de Deus. Então vamos entender de uma forma simples e objetiva esse texto de Mateus capítulo 18 e o versículo 20. Então eu vou compartilhar com você um esquema ilustrativo muito simples que eu elaborei para te ajudar a compreender. Então perceba que esse esquema vai estar dividido em 4 passos. Por quê? Porque eu sempre falo aqui nos vídeos que devemos ler sempre o contexto. Muitas vezes interpretamos a Bíblia de forma incorreta porque a gente não para ler o contexto, ou seja, o que vem antes e depois daquele versículo escolhido. Se você pegar a sua Bíblia no versículo 15, logo em cima na epígrafe vai dizer como tratar a ofensa de um irmão. Então o contexto vai falar sobre isso, como tratar uma ofensa. Então é sobre isso que a gente precisa se atentar. Então acompanhe comigo que no primeiro passo você vê uma ilustração de 2 pessoas conversando. Então é justamente isso que o versículo 15 quer dizer. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o seguinte: fale com seu irmão a respeito do erro cometido em particular. Se houver perdão, ganhaste teu irmão. Terceiro, se não houver acordo, chame testemunhas. É o que o versículo 15 está falando. Então, quando você olhar para o versículo 15 e já compreender, pule agora para o passo 2, onde agora tem as mesmas pessoas conversando, o ofensor e o ofendido e também as 2 testemunhas. Então, primeiro, como não houve acordo, chame pelo menos 2 testemunhas para confirmar o ocorrido, que é um paralelo de Deuteronômio 19:15. 2. Se não houver acordo, leve a situação à igreja, que é o versículo 16. Então vamos agora para o terceiro passo. Então a situação agora foi levada para onde? Para a igreja. Veja que na ilustração está as 2 pessoas conversando diante daquela multidão, ou seja, e seria a igreja. Então primeiro, a primeira coisa do terceiro passo: se o ofensor não ouvir a igreja, será considerado gentil ou cobrador de impostos, ou seja, não pertence à igreja, à comunidade cristã. 2. Qualquer decisão em acordo tomada pela igreja será ligado ou desligado nos céus, ou seja, tanto aceitar ou afastar o indivíduo, que está baseado no versículo 17, 18 e 19. Agora chegamos no versículo 20, o versículo
muito citado, podemos até dizer que é um clássico, citado nas igrejas, que diz: porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Isso é conforme a tradução NTLH, tá certo? Então, o quarto passo, você percebe na ilustração que tem 3 pessoas aí, né, orando, e Jesus, né, na ilustração, está perto dele. Então, o que quer dizer de fato esse verso, quando você já entende que está se tratando de ofensa, como tratar uma ofensa? Então, primeira coisa é que numa situação que aconteceu, quando houver 2 ou 3 pessoas para resolver essa questão em oração pelo nome de Jesus, ele estará no meio. 2, para quê? Para que os envolvidos venham receber ajuda, recebendo sabedoria, para que a decisão venha agradar a Deus. Irmãos, veja que coisa interessante. Terceiro, e o ofensor venha reconhecer o erro, receber o perdão e ser aceito pela igreja. Então perceba que aqui Cristo não está falando da sua onipresença, mas sim ele está falando de testificar uma determinada situação que envolve a comunidade cristã. Qual é a situação? É quando um ofensor precisa ser tratado pelos líderes da igreja. Então, veja o que diz, mais uma vez, o passo 4. Quando houver 2 ou 3 para resolver essa questão em oração, ele vai estar ali para ajudar, para que a decisão com sabedoria recebida por Deus venha agradá-lo. E terceiro, para que o ofensor venha reconhecer o erro, receber o perdão e ser aceito pela igreja. Você lembra o que estava escrito na epígrafe da sua Bíblia? Como tratar, a ofensa de um irmão? Pois é, então justamente é o que o versículo 20 quer dizer, tá certo? Eu espero que você tenha compreendido o que quis dizer este versículo. De fato, essa é a interpretação fiel ao texto. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.